Olá, caro amigo aqui do Suprema Contabilidade. Nós vamos continuar falando nesse vídeo a respeito lá do INSS, da Previdência Social, sobre a questão do déficit, se é mito ou verdade. E nós vamos trabalhar hoje com informações que foram extraídas aqui da Anfip, né, extraídas lá do site www.anfip.org.br, onde nós temos ali então a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal. E vocês sabem que são os auditores da Receita Federal, eles que têm o controle da arrecadação dos impostos aqui no Brasil. Então, eles que têm essas informações e eles publicam, divulgam essas informações da Previdência Social através, então, da sua associação. Então, vamos lá. E o Sistema de Proteção Social brasileiro, ele provém lá da Constituição do ano de 1988. E ali define, então, que a Seguridade Social ela tem 3 linhas de atendimento. Então, a Previdência tem aquele caráter contributivo, ou seja, a pessoa contribui para ser um segurado. Então ela contribui mensalmente com a Previdência, sendo um funcionário, um autônomo, um empresário ou outra forma de recolhimento previdenciário, usufrui lá na frente de um salário maternidade, um auxílio-doença ou acidente de trabalho. Tem ainda garantido a saúde, e essa é para todos, isso mesmo, independente de quem contribui ou não, a saúde ela é aberta a todos. E tem também a assistência social, e essa é destinada a quem precisar. Então nós temos lá o programa conhecido Bolsa Família, então ele também, a sua origem vem ali da Previdência Social. Então são essas 3 frentes de benefícios, a Previdência, a Saúde e também a Assistência Social. Falando um pouco sobre a arrecadação da Previdência Social no Brasil. Nós temos então ali a sua composição, onde parte dessa arrecadação vem inclusive da lotérica, isso mesmo, né? Aqueles jogos, apostas são feitos em casa lotérica, nós temos lá um percentual que é 18,10% sobre a arrecadação de apostas, ela vai para o caixa da Previdência Social. E tem lá um outro percentual, 3% vai para o Fundo Nacional da Cultura, 2,7% vai para o Comitê Olímpico e também para o Comitê Paralímpico. Para o FIES, que é um crédito educativo, vai 7,76%. Para o fundo penitenciário é destinado ali 3,14% e a comissão dos lotéricos é de 9%. E depois descontada lá o imposto de renda da pessoa física, sobra então um prêmio líquido ali para os apostadores de 31,71%. Isso mesmo, de tudo que é arrecadado, o que é entregue para o apostador, aquele que ganhou a aposta é 31%. Continuando a falar sobre a arrecadação da Previdência Social. Compõe ainda a receita da Previdência, além daquela arrecadada, um percentual que é arrecadado sobre as apostas, nós temos ainda a receita previdenciária, que vem através do recolhimento GPS, onde parte é do empregado e parte é do empregador. A COFINS, que é uma contribuição sobre o faturamento das empresas. O PIS também é uma contribuição sobre a receita das empresas. Temos também ainda a contribuição social, que também é arrecadada aí para a maioria das empresas, também é um percentual sobre o seu faturamento, com exceção das empresas tributadas pelo lucro real, que aí então é sobre o seu lucro efetivo. Sobre a questão do déficit ou superávit do INSS, da Previdência Social, nós temos aqui então um gráfico elaborado então pela Anfip, né, que eu já havia falado sobre esse órgão, que é lá dos auditores fiscais da Receita Federal, e eles fizeram aqui uma composição dos últimos anos, 2012, 2013, 2014, 2015, e aqui eles colocaram então a receita, a arrecadação nesses anos, o que foi pago, né, através desses programas, dessas 3 frentes de atendimentos da Previdência Social, e o resultado que nós temos aqui é saldo positivo, isso mesmo, superávit. Sobrou no ano de 2012, 82 bi, no ano de 2013 sobrou 76 bilhões, 2014 sobrou 55 bilhões e 2015 um superávit, né, ou seja, uma sobra de 11 bilhões de reais. Mas por que se fala então no déficit da Previdência? É porque existe um negócio chamado DRU. Talvez você já tenha ouvido falar nisso, DRU, né? DRU, Desvinculação da Receita da União. Então o que acontece? É um percentual de 30% que é então retirado do caixa da Previdência, que daí desvincula desses benefícios previdenciários e é levado então para atender outros setores, como por exemplo, segurança, educação e dentre outros. Então desvincula e o governo pode gastar aonde ele quer. Então a conta que o governo faz é essa, que ele retira aqueles 30% e aí então aparece lá em vez de um superávit, um déficit, né? Uma falta de caixa lá, e o governo fala, preciso de reformar.
precisamos reformar a Previdência para poder arrecadar mais, porque ela está com déficit. Mas na realidade não está com déficit. O governo é que está criando esse déficit através desse saque que ele está fazendo desses 30%. Vamos falar um pouco mais também desse levantamento que é feito aqui pelos auditores fiscais da Receita Federal, como por exemplo do patrimônio da Previdência. Você sabia que a Previdência Social possui 5.685 imóveis espalhados pelo Brasil? Desses, 2.200 estão em uso e 3.485 estão irregulares. Que o valor de mercado desses imóveis soma mais de 6 bilhões de reais e que o governo gasta 17 milhões por ano com a manutenção desse patrimônio e 3,5 milhões por ano somente com taxas de condomínio, e tudo isso faz parte então dos gastos da Previdência Social. E uma das propostas da Anfip é o fim da aplicação da DRU, que é essa desvinculação da Receita da União sobre esse orçamento, sobre essa arrecadação que existe da Previdência Social. A DRU, o nome ele é recente, ele vem ali do ano 2000, mas desde 94 ele já vinha funcionando, ele desviava 20% da Previdência fazia essa desvinculação da Previdência desde o ano de 1994. E lá ele tinha um outro nome, que era o Fundo Social de Emergência. Depois, em 96, mudou para Fundo de Estabilização Fiscal. E a partir do ano 2000, mudou novamente através da Emenda Constitucional 29 e passou então a ter esse nome de DRU. Com a DRU, essa desvinculação da Receita da União, você sabia que é permitido então o governo desvincular cerca de 100 bilhões de reais por ano? Isso mesmo, em apenas 12 meses de arrecadação, o governo consegue sacar, desviar da Previdência, mais de 100 bilhões de reais. Por isso que ele fica falando que está com déficit, mas porque ele, o governo, é que está provocando. Há mesmo uma necessidade de fazer uma reforma na Previdência, punir ainda mais o trabalhador brasileiro, exigir que ele se trabalhe ainda mais, contribuir por um período ainda maior? Vamos aqui a algumas soluções propostas pelo Anfip. Temos, por exemplo, dívida ativa previdenciária. Você sabia que a dívida ativa da Previdência ela é cerca de 374 bilhões de reais? Isso mesmo, dívida que empresas estão devendo para a Receita Federal? Ora, o que precisa ser feito? Desenvolver ações de cobrança para recuperar esse dinheiro, colocar esse dinheiro no caixa da Previdência. E que ainda existem outros 120 bilhões que estão na fase administrativa de cobrança. Fora isso, vamos falar sobre alguns desvios históricos que tivemos na nossa Previdência. Na década de 50 e 60, tivemos cerca de 200 bilhões que foi sacado, que foi emprestado para construções. Só para a construção de Brasília foram cerca de 52 bilhões e meio. Isso mesmo, foi sacado do caixa da Previdência, 52 bilhões. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, vários países foram devastados por essa guerra e precisavam de reconstruir então o seu país. O que eles fizeram? Eles começaram a olhar para esses institutos de previdência e ver que ali havia um caixa. Porque no início da história, então a Previdência estava arrecadando e quase não tinha benefício para se pagar. Então ela foi acumulando um valor elevado ali no seu caixa. Mas, passada a guerra, então esses países foram devastados, esses países europeus, precisaram então de usar esse dinheiro para reconstruir então os seus países. E os políticos brasileiros, então, eles aprenderam com o europeu que podiam fazer isso, então, pegar esse dinheiro. E aqui no Brasil também, a Previdência ela vinha arrecadando, vinha acumulando, tinha o seu saldo alto, e o governo foi lá, então, e começou a sacar esse dinheiro. Vamos pegar para construir Brasília. E também foi tirado o dinheiro para a construção da Transamazônica, da Ponte Rio-Niterói, Itaipu, Volta Redonda, e por aí vai. Dentre outros, né, atualizados, segundo aqui a conta atualizada pela Receita, pela Anfip, é cerca de 1.584 bilhões de reais que já foi desviado da Previdência para financiar essa construção. Ah, vamos pegar aqui para construir e depois devolvemos. E, você sabe, né, nunca mais se devolve esse dinheiro. E tudo isso foi tirado da Previdência Social. Como que funcionava antigamente? Ia contribuindo, acumulando um caixa, e isso então era uma garantia para aquele que contribuía, para o segurado que contribuía. No sistema de hoje, como ficou? Como sacaram tudo que tinha lá, hoje em dia ficou então o sistema da repartição simples. Então sai a capitalização e entra o sistema da repartição simples. Como que funciona? Tudo que entra hoje, sai hoje mesmo. Ou seja, todos nós que estamos contribuindo hoje, trabalhando e contribuindo, esse dinheiro vai para pagar os aposentados de hoje. É como se nós estivéssemos trabalhando e contribuindo para pagar a aposentadoria dos nossos pais
e no futuro, então, os nossos filhos que vão estar trabalhando e contribuindo para pagar a nossa aposentadoria. Então, tudo que entra, sai, é o sistema da repartição simples. Muito bem, portanto, então, para encerrar então, esse nosso breve comentário aqui, você pode então perceber que realmente não se faz necessário uma reforma previdenciária com urgência nos moldes que está sendo aí propostos, né? Claro, precisamos discutir, precisamos melhorar, devemos ter realmente essa preocupação com a Previdência, mas não da maneira como o governo está aí fazendo, que precisa parar e desviar então dinheiro da Previdência. Deixa o que está arrecadado, acaba-se com a DRU e então você não tem déficit na Previdência. Se existe um déficit no governo, então em outros setores procure estudar isso. Então o governo deverá então propor outras maneiras então de equacionar as suas contas sem mexer na Previdência, sem mexer com a aposentadoria do brasileiro. Muito bem, até uma próxima então, quando estaremos aqui com mais comentários e informações aí para a sua empresa, para o seu negócio. Até lá!